Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da vitória do Flamengo sobre o Cruz Azul, 2-1 pelo Intercontinental. O Arrascaeta foi o autor dos gols, fez os 2 gols da partida e o Flamengo está na semifinal e vai enfrentar no sábado, 2 horas da tarde, o Pirâmides. Vamos trazer aí o João Guilherme, o Pilhado e outros comentaristas debatendo a vitória do time carioca. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero trazer para vocês aqui as ofertas e promoções do dia de hoje. O YouTube está em parceria com a Shopee, com o Mercado Livre, e estamos aqui trazendo as promoções do dia. Então assiste aí ao debate e após o debate você confere aí o link na descrição do vídeo, os produtos abaixo. E você adquirindo qualquer produto, você vai estar ajudando aqui o nosso canal RB Futebol. E você que já é acostumado a comprar no Mercado Livre, você, a sua esposa, manda esse vídeo para ela e fala para ela para sempre que ela comprar no Mercado Livre, comprar aqui pelo nosso canal. Vamos aí para o debate e logo depois eu volto aí falando mais do vídeo. Pulgar e Carrascal, que foram displicentes no gol do Cruz Azul, tem que agradecer muito a genialidade desse cara, que é disparado o melhor jogador do futebol brasileiro nessa temporada. O Arrascaeta, a tranquilidade que o Arrascaeta finaliza nos 2 lances. No primeiro lance, ele aproveita um erro bizarro da defesa do Cruz Azul, mas a forma como ele tira o goleiro com tranquilidade. No segundo lance, a bola sobra. Vários jogadores dariam um chutão para finalizar, ele não. Ele olha toda a defesa do Cruz Azul, toca por cima do goleiro. A genialidade de Arrascaeta, que foi fundamental para o título brasileiro, que foi fundamental para o título da Libertadores, foi fundamental também para a classificação do Flamengo para a semifinal do Mundial. Esse cara tá um monstro. O Arrascaeta, na minha opinião, já é o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Depois de Zico, Arrascaeta. Porque é um cara tricampeão de Libertadores, tricampeão brasileiro e que em todos os títulos foi decisivo e protagonista. É o gênio, é o único craque do futebol brasileiro, na minha opinião, e é um cara que hoje chamou a responsabilidade para salvar a displicência do time do Flamengo no primeiro tempo. Devorador de taças, isso aqui é Flamengo, olha aqui, ó. Ahmad Bin Ali, estádio em Al Rayyan, no Catar, que viu o Flamengo ganhar a sua 5ª taça do ano, o Derby das Américas. E o melhor de tudo, o Flamengo segue vivo no Mundial de tudo. Sábado tem a decisão contra o Pirâmides da Copa Challenge. Ganhando, final contra o PSG. Tô desconfiado que chegou a hora, hein? Do mundo ser rubro-negro de novo. Com a bênção de São Paulo. Vamos em frente. Isso é mais legal. A Flamengo TV aqui no estádio. A única, com a equipe completa. Isso aqui é Flamengo! Parabéns, nação. Tamo junto na Flamengo TV. Passe pra gente repercutir a classificação do Flamengo. Tem uma enquete já no YouTube aqui, Calçado. Se o Flamengo... Você gosta de enquetes na internet. Você que gosta de enquetes de internet. Nada supera um cara a cara, mas na ausência de um cara a cara, eu fico com a enquete. Vamos com a enquete. Eu acho que é menos nocivo. Não, ele prefere ver o resultado da enquete antes de formar opinião. Legal. Não, claro, eu vou na onda. Você vai com o povo. Você vai na crista da onda, né? Com o povo, né? E o homem tá sorridente. E o que tá acontecendo? Tática digital, né? Tática digital. Isso aí é um perigo. Você tem que ir Mesmo com a que o galera. povo esteja errado, você vai junto. Tem que engajar. Tem que engajar. Tem que engajar mesmo. Tem que engajar. Nossa, depois que pegou Essa esse é a negócio de torcida do Flamengo. engajamento, cara. Ninguém segura. Tá demais, né? Tá demais o homem. Tá demais. Ai, diga. Calça, foi uma boa estreia. Foi uma estreia ok. Ou decepcionou um pouquinho, apesar da classificação? Eu entendo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá acostumado. Agora é boa tarde. Boa noite. Tem janela aqui, parece noite, linha de passe. Não, você aguarda aí que 11h30 da noite a gente dá o boa Vai noite. ter mais, né? Pra Copa do Brasil hoje, a gente tá lá Copa do também. Brasil. Cara, fez o necessário. Isso.
Isso. Qual foi o clube brasileiro, digo, campeão deste formato? Já te respondo, que nenhum. No primeiro jogo... Nenhum. Voou. Nenhum. Não consigo lembrar. Mesmo com placares assim de 3-1 e tal, mas não foi então, voando. Assim, você tem lá, você viajou, tem uma série de circunstâncias né, que compõem o cenário. Então, o importante é passar. Só para contextualizar, até um tempo atrás, o time que ia jogar o Intercontinental se conhecia em julho. Esse time passava 6 meses só pensando nisso, largava o resto. Alguns nunca mais encontravam o jogo, porque simplesmente largavam o Brasileirão. Porém, chegavam neste torneio com foco, que estão 6 meses só pensando naquilo, e dosando as energias para poder competir. Agora, cara, o time vem com o Brasileiro, com a Libertadores, e de repente tem um Mundial, hein? Embarca todo mundo e vai. E não esquece que no meio do ano teve outro Mundial. Ele também participou. Você viaja do Peru nos domingos. O Flamengo não parou no ano. Não parou. No domingo tem que... Você tem ali a comemoração justa. Na segunda você está sob os efeitos dela. Sim. Na terça tem um jogo na quarta. E depois da quarta, amigo, tchau. Cara, exigir mais do que isso... Assim, claro que não foi o Flamengo poderia ter controlado muito mais o jogo, com a bola no pé, muito mais, mas foi o Flamengo possível. Talvez a gente encontre o Flamengo melhor no final de semana. Mas, cara, exigir, começar a cobrar, com essa loucura que a gente tem aí, chamada calendário, Nossa, pelo amor de Deus. Né? Flamengo. É muito importante, porém não é tratado com seriedade. Sim, faz tempo. Né? E, então... Como é que você pode chegar e falar, pô, que Flamengo? Não dá, cara. É bom lembrar o que aconteceu ano passado, até como um mérito para o Flamengo na vitória de hoje. Ano passado, o Botafogo decidiu decidiu o Campeonato Brasileiro com o Palmeiras, um 3-1 no Allianz, viajou, foi para a Argentina para decidir a Libertadores contra o Atlético Mineiro, venceu e voltou para encerrar o Campeonato Brasileiro com o São Paulo, sendo que ainda precisava do resultado, não podia titubear. Ainda foi lá e ganhou. E aí depois, na sequência, já embarcou para o Mundial. O Flamengo ainda conseguiu negociar o jogo com o Mirassol, que é o mínimo. Exato. O Botafogo nem conseguiu. E aí o Botafogo chegou no Mundial. Agora a gente tem que chamar de Intercontinental. O Intercontinental... Duelo das Américas hoje, hein? O Flamengo venceu o Duelo das Américas hoje. Exatamente. Tem mais uma taça. É campeão do Duelo das Américas. Tem mais uma taça. O Derby das Américas. Eu não queria falar, mas... Como é que é? O quê? Derby das Américas. Derby das Américas. Falar em de Arrascaeta. O cara, hein? Arrascaeta. Ainda bem que tem de Arrascaeta, mas ainda bem também que hoje tinha Cebolinha, que tinha entrou bem, hein? Que tinha Luiz Araújo também, até o De La Cruz. William, boa tarde a você, Carlos Breyer, fã do esporte com a gente. A gente poderia aqui falar de um primeiro tempo abaixo, de uma atuação que não foi brilhante, onde o Flamengo errou, onde o Felipe Luiz teve que corrigir no segundo tempo para brecar um pouco a lateral do campo, ali a sua lateral direita, a ponta esquerda do ataque do Cruz Azul. Só que é injusto começar a falar desse jogo sem lembrar em que contexto ele está inserido, como muito bem pontuou o Calçadia. Um Flamengo pesado em campo, e pesado não é que não queria jogar, mas é um Flamengo que sente. O Flamengo deu a sorte, entre aspas, por sua competência, de conseguir antecipar a viagem a Doha, porque tinha negociado, como você bem falou, e foi campeão antes. Senão ia chegar mais pregado ainda. Então chega a Doha, fuso horário, por mais que você coloque um avião de primeira classe, todo mundo deitado, é difícil chegar lá, 6 horas para frente, como é que você treina, adaptação, tudo mais. O Flamengo hoje precisava vencer, ele venceu. Todo o papo, para mim, é secundário. Ele venceu e sábado ele tem outro compromisso, talvez a gente possa debater um pouco mais. Ele foi inferior no primeiro tempo, o time do Cruz Azul é muito interessante, eu esperava até um pouco menos pela fase conturbada, como chegou nesse Intercontinental. Mas o Felipe, que eu tenho ressalvas à maneira como ele conduzia algumas mudanças e leituras de jogo, ele hoje mexe bem. E ele tem um quarteto ali que eu já citei aqui, que entrega talvez um pouco que o time principal começa o jogo não tem, que é um pouco mais de energia, um pouco mais de perna, um pouco mais de competitividade para um time adversário que competia muito mais. O Plata resolve, muito sem bola também, por movimentação, o corredor direito. O Cebolinha resolve com bola, porque a movimentação do segundo é muito interessante. O Alexandre passa. O Flamengo precisa o quê? Para tirar as referências de encaixe individual de Cruz Azul. Movimentação e ter a bola no pé. Ele não teve no primeiro tempo. No segundo tempo ele passa a ter. O Alexandre tenta passar, o Cebolinha cai por dentro, onde não é exatamente a referência do marcador dele. Ele puxa um pouco, acha o passo, o Arrascaeta faz o movimento ali, o tal do facão, para muita gente, ataca as costas ali da última linha. O Flamengo manipulou ali, né, como se diz,
a linha de defesa do Cruz Azul. Foi ele fazer isso que ele tem muita qualidade. Aí tem uma Arrascaeta, a bola vai, o toquezinho para fazer. Então, o Flamengo demora a fazer isso. Mas também não tinha exatamente muita perna para fazer no primeiro tempo. Então, ele construiu a sua vitória. E depois ele foi sobrevivendo ali até o final do jogo. Era o que precisava. Não adianta sentar aqui e falar, não jogou bem, venceu, mas sofreu. O Flamengo venceu. Então, assim, dada a loucura que é o calendário, que é essa competição, o Flamengo passou. Isso era o mais importante. O resto, detalhes do jogo que a gente vai se debruçar aqui, mas o Felipe bem, para entender e lançar a mão das mudanças que fez e como fez. E aí, cara, correta, que bom que você tem o Arrascaeta. Que bom, não dá para ser um problema. Você tem o Arrascaeta no primeiro tempo, você tem o Arrascaeta no segundo, você tem o Arrascaeta na melhor temporada dele nessa fase vitoriosa do Flamengo, e ele tá ali para resolver. Ele resolveu. Então, ele tá resolvendo tecnicamente, que isso ninguém duvida. Os questionamentos que tinha com relação a Arrascaeta, que era questão física, é impressionante, cara. Impressionante, porque assim, em alguns jogos ele é poupado no meio do segundo tempo, na reta final, mas assim, a minutagem do Arrascaeta é altíssima. E hoje ele continua entregando, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Estou pontuando isso, Breler, porque alguns jogadores entraram mais frescos no segundo tempo e tem minutagem mais baixa na temporada. O Cebolinha, do ataque, é o que tem a minutagem mais baixa. Luiz Araújo tem uma minutagem um pouquinho mais baixa também, porque ele perdeu a condição de titular mesmo absoluto do time, né? Depois entrou o Plata também, que também não é uma minutagem tão alta assim. Jogadores que acabaram trazendo esse frescor ali pro ataque, o Cebolinha fez muita diferença. Agora o Arrasca é impressionante, até para destacar os 2 gols, foi decisivo e também por essa questão física, né? O cara foi, né? Tudo bem? Boa tarde, William, Calçade, Pedro, boa tarde também pro Fã de Esportes. O Arrascaeta numa temporada magistral. O melhor do Arrascaeta, o torcedor do Flamengo está vendo agora, justamente quando ele é a grande referência da geração. Ele assumiu esse protagonismo e muito pela evolução física. O Arrascaeta, de antes, dificilmente teria a atitude de pressionar lá na frente para roubar uma bola. Hoje, obviamente, o Flamengo é presenteado com gol, mas esse gol foi fruto de estudo do Felipe Luiz, que observou o Cruz Azul, do Larcamón, que tem por característica fazer essa saída sustentada, arriscar e ali na subida de pressão o Arrascaeta consegue roubar a bola. E porque está bem fisicamente. O Arrascaeta consegue pisar na área, não só quando o Flamengo tem a bola, mas também para pressionar o adversário. E quando o adversário sai da primeira linha, ele recompõe também. E no segundo tempo também, né? Impressionante. Está com gás no segundo tempo. E faz um gol que depende de arrancada, depende de velocidade. Então, é uma temporada de plenitude do Arrascaeta e naqueles exercícios que o pessoal também gosta em rede social. Se fulano fosse brasileiro, antes, quando lançava essa... Calçade gosta dessas. Tá? Se o Arrascaeta fosse brasileiro na seleção. Eu tinha minhas dúvidas, porque o Arrascaeta sempre com a bola foi muito diferente no Flamengo, foi decisivo, mas faltava essa participação maior sem a bola, faltava ser um jogador mais intenso. Hoje ele tem isso porque termina uma temporada com muitos jogos e voando. Então hoje, não tenho dúvida de dizer, se fosse o Arrascaeta brasileiro, seria titular absoluto da seleção, porque entrega com, sem bola, é decisivo, marca gols, dá assistências. E no segundo gol, ele tenta dar o tapa para o meio da área, a bola volta e ele define muito bem. Então o Flamengo conta, né, com esse protagonismo do Arrascaeta e conta também, como o Pedro falou, com o Felipe Luiz, que sabe fazer boa leitura dos jogos. Isso daí é uma marca do Felipe Luiz, né? Mesmo quando... Hoje, para mim, não tem o que questionar na escalação. Samuel Lino é até coerente, né? Pelo que o Felipe Luiz vem fazendo. Coerência é um ponto importante ali no Felipe Luiz. Coerente ele é. Porque depois do jogo é fácil falar, mas devia ter começado com Cebolinha. Porque os caras foram melhores no segundo tempo mesmo. Quem entrou no segundo tempo foi melhor do que quem estava no primeiro tempo. Em termos de pontas, né? De Carrascal e Samuel Lino. E o Cebolinha tem essa dificuldade, né? Quando começa jogando, não rende o mesmo quando entra no intervalo e tem a dificuldade de regularidade, né? Sempre teve muitas lesões. Mais uma temporada em que ele também foi atrapalhado por lesões. Termina bem, mas... Se a gente analisar todo o ano do Flamengo, ele poderia ter tido mais oportunidades se não tivesse se machucado. E a correção, para mim, a correção mais cirúrgica do Felipe foi a entrada do Plata e deslocando para o lado direito um jogador de mais força física na comparação com o Carrascal, porque o Cruz Azul atacava mais por ali. O Piove, que é o terceiro... O Carrascal por ali, tava complicado o negócio. É a compensação do Plata por ali e o Cebolinha com bola. Acho isso que é onde ele é certo. E estava estourando no Varela. Varela teve mais dificuldade de marcação. No segundo tempo, o Plata faz um trabalho de mais recomposição ali. Tecnicamente, nem dá para falar muito, porque ele entrou justamente para fazer um trabalho mais reativo, para trabalhar mais sem a bola. Então, o Felipe Luiz conserta, o Flamengo vence. A única coisa que dá para criticar... é ali um primeiro tempo em que poderia ter aproveitado, quando sai em vantagem,
aumentar um pouco o ritmo, já que o Cruz Azul chegou com esse jogo mais fresco, né? O Cruz Azul jogou no fim de semana, o Flamengo não. Mas ainda assim, por ter corrigido no segundo tempo, por ter saído com a vitória, e o principal, evitou prorrogação, evitou pênaltis, evitou mais desgaste. Exatamente. Então, nesse caminho do Flamengo, se a gente pudesse... O caminho até o final, para mim, o Flamengo já percorreu 70%. O pior já passou, o pior era o Cruz Azul. O Pirâmides é um adversário tecnicamente inferior. É claro, é uma semifinal, mas até por essa tensão de estreia, o Flamengo ter passado, e a vitória era fundamental hoje para isso, e vencer no tempo normal, sem um desgaste físico maior, já coloca o Flamengo com um pé e meio na final. Sempre é bom respeitar os faraós, né? Não é? Mas o Flamengo toma o gol Eu acho. com o Lino baixo É isso. e o Carrascal fazendo assistência. O Carrascal tira uma bola, ele pega o bico assim da bola por baixo, levanta e dá assistência para o gol. E o Pulgar tinha falhado antes na espanada. Né? Exatamente. Foi. Aí queria chegar. Você tem o que fica? A Rascaeta. Quase o Carrasqueta. A Carrasqueta. O Arrascaeta e o Bruno Henrique e os beiradas voltam para marcar, cara. Não tem mistério, tem que voltar mesmo. E o Plata também volta. Assim, com características diferentes, eles voltam. E os dois estavam baixos. Já estava observando isso, eles baixavam. A coisa começou a ficar feia quando eles começaram a perder as divididas. O lance do gol anulado, que estava em impedimento no cruzamento, já foi uma bola que não conseguiu tirar a bola lá de trás. No pé de ferro, a bola fica ali não ganha o Flamengo, ganha o adversário. O segundo gol também teve Cruz pé de Azul. ferro lá na E o lateral, segundo também, bola perdida. E aí é uma questão, talvez para sábado, que ela melhore. Cara, E eu acho que melhora naturalmente. você vai jogar isso, você sai de casa, viaja, tem o fuso horário, tem uma série de coisas que não contribuem para a disputa de algo que é importante para o clube E brasileiro. você está há pelo menos 1 mês e meio, quase 2, vivendo numa tensão de competição, de mata-mata de Libertadores, de reta final de Brasileiro. Desde que o Flamengo volta da data FIFA de outubro, se eu não me engano, foi da data FIFA de outubro, que na sequência tem o Flamengo e Palmeiras? Foi. Desde que o Flamengo volta da data FIFA de outubro, vai fazer 2 meses agora. Só porrada. É uma carga que não adianta de querer aqui ficar falando... Tinha que ter um capricho maior, uma competitividade maior, não podia passar o Carrascal, não podia dar aquele vacilo. É uma carga de competição, de pressão, que é natural que o Intercontinental em algum momento tenha sido um desafogo ali dos últimos dias. Não é que entrou relaxado hoje. Só que em algum momento dos últimos dias você deu uma respirada. É natural. E hoje o que poderia colocar o jogo em mais igualdade ali era justamente isso. E acabou acontecendo. O Cruz Azul tem qualidade, mas não era um Flamengo perto dos seus melhores dias. Então, quando você consegue ali igualar com a mexida, entender o que está acontecendo e fazer a troca, compensar o lado direito, entender como é que tem que ser o jogo porque você não está fazendo. O Flamengo encaixou em alguns momentos de jogos contra o Palmeiras movimentações de desencaixe, porque o Palmeiras marcava de forma parecida. Hoje ele não consegue porque ele não tem a bola, ele não se movimenta, a perna não é a mesma. até por isso... A chegada do Pulgar, a recomposição de um time que defende muito bem em muitos momentos. A gente falava daquele nível de concentração do Flamengo na final da Libertadores, lembra, Calça? E hoje ele não é replicado e é natural, não dá, você tem que ter o melhor jogos, foi o início, sabe? quando subiu, a Arrascaeta toma uma bola de inteligência, porque eles foi passado para eles, mas ele estava num posicionamento correto, porque ali qualquer bola atravessada, a bola veio atravessada, ele fez o gol. E o Cruz Azul faz muito isso, é da característica do de jogo. olhar o adversário. Eu estava vendo aqui, se você pegar janeiro, 1º de novembro até hoje. Tá? Então nós estamos falando 40 dias. 40 dias. Cruz Azul, 7 jogos. Flamengo, 11 jogos. Isso dá para o Cruz Azul uma partida quase que a cada 6 dias. Quase. Do Flamengo, 3 dias e meio. E que tipo de partida? Exatamente, o tipo de partida. O Flamengo está decidindo Libertadores, competindo pelo Brasileiro, jogo a jogo. Então, o Flamengo vem jogando finais... O único respiro que o Flamengo deu foi no último final de semana. Foi o único. Foi o único. Ele vem jogando finais, decidindo para ganhar títulos, porque cada jogo no Campeonato Brasileiro é decisivo. Essa é a beleza dos pontos corridos. Né? Não tem o... deixa lá para dar. Lá na frente a gente vê. Lá na frente você não vai... ver nada, porque você não vai nem competir. Você tem que competir do primeiro dia. Por isso que a competição fica difícil e às vezes desleal para a maioria das equipes, porque você tem tantas pedras no caminho ao longo deste período de Brasileirão que muita gente não consegue sobreviver. Né? E aí quando o BAP fala eu tenho 1 bilhão para investir,
Sabe o que eu penso assim? Eu falo assim, eu acho que ele prefere... Se me ocorreu hoje, o normal é alguém, um presidente de clube, falar assim, poxa, se eu tenho um calendário organizado, qualquer dinheiro que eu coloque no meu clube, ele valoriza. Eu vou ganhar muito mais com cada real investido. Agora, se os adversários não têm o seu bilhão, é melhor talvez você investir o seu bilhão no caos. Os outros vão se perder no caos e você vai ter mais time ainda no banco de reservas para colocar. É só uma possibilidade aqui que eu estava vendo. Assim, de repente é melhor ter 1 bilhão no caos porque os outros não têm. Exatamente. A marca registrada desse Flamengo, de uns tempos para cá, é a eficiência mesmo. Porque assim, a gente sempre espera, o torcedor do Flamengo sempre espera aquele DNA ofensivo, aquela coisa do Flamengo, o espetáculo, o show e tal, o Cirque du Soleil. E olha o elenco e fala, bom, dá para ser com quem está aqui, né? Mas o Flamengo ele tem sido muito eficiente. Ele não fez grandes jogos no confronto contra o Racing, ele foi eficiente e teve uma situação muito adversa que foi a expulsão do Plata. E aí ele teve a eficiência de segurar o resultado que precisava. A final contra o Palmeiras, ela foi eficiente. Um primeiro tempo melhor do Flamengo, claro, teve oportunidades, mas foi de eficiência. Controle. É uma palavra boa também. Controle. Mas hoje eu acho um pouco diferente. Então, controle. No Campeonato Brasileiro, na reta final, era um Flamengo mais ou menos assim, olha, tem um desgaste e tal, mas aqui é 1-0 e aqui. É 2-1 aqui, hoje... é apertado. Tem sido uma marca eficiência, controle. Mas hoje para mim, foi um jogo de qualidade individual do Arrascaeta e entendimento do Felipe para as correções dentro do jogo. Não foi para mim, por exemplo, o Flamengo consistente na primeira etapa. Não foi. Não foi um Flamengo de controle de jogo e nem estou cobrando aqui que seja. Sim. É que eu acho que essas características, sim, são as marcas do Flamengo na temporada e foram as marcas dos jogos decisivos. Racing na semifinal, Palmeiras no final, quando precisou ser eficiente nos poucos momentos que teve com o Pedro para espetar naquele Flamengo-Palmeiras do Maracanã, que o Palmeiras fazia um bom jogo, o Flamengo é eficiente nas poucas bolas que tem para machucar o Palmeiras e fazer 3 gols. Agora, hoje foi um jogo de respeitar o limite. O Cruz Azul controla mais o primeiro tempo, o Cruz Azul entende melhor o que é o jogo do primeiro tempo, o Felipe entende onde deveriam ser feitas as correções e faz. E em muitos jogos ele demora a fazer, hoje ele fez. Bom, Arrascaeta, ótimo. Isso para mim foi a marca do Flamengo hoje. Não é uma grande atuação, mas é uma atuação necessária para vencer. O Flamengo hoje precisava vencer. O que adiantaria toda a consistência e talvez ser eliminado na prorrogação? Mas hoje, para mim... Falar agora, pessoal, dos jogos que estamos tendo aí nesse momento, né? O Flamengo venceu o Cruz Azul por 2-1 no Intercontinental. Vila Real e Copenhagen tá 2-2. Karabag vencendo o Ajax 2-1. Aí também tá o jogo amistoso, né? Daqui a pouco tem Real Madrid e Manchester City, jogaço. Aí alguns jogos em andamento, tem Bayern de Munique e Newcastle. Muitos jogos aí no dia de hoje. Tem Copa do Brasil, Cruzeiro e Corinthians, Campeonato Equatoriano, Independente Del Valle e LDU. Alguns dos jogos aí, Campeonato Peruano, Campeonato Boliviano rolando. Então tá aí os jogos de hoje nessa quarta-feira. Você que ficou até aqui, pessoal, dá uma conferida aí nos produtos que estão em oferta aí no dia de hoje. Abaixo do vídeo aí tem os produtos, link na descrição. Dá uma conferida. Você que já é acostumado a comprar no Mercado Livre, na Shopee, você, a sua esposa, manda esse vídeo aí para ela e pede a ela para estar sempre que for comprar qualquer produto aqui pelo nosso canal, vai estar ajudando demais. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.